Boa noite a todos e a todas. Nós estamos no 24º domingo do tempo comum e o tema que perpassa as leituras e nos ajuda a rezar a Santa Missa, acompanhá-la bem, é o tema do servo sofredor, né? O Messias sofredor, melhor dizendo. Então, o Messias sofredor, ele vem do fato que Jesus tinha várias opções como homem. Ele podia se tornar, se quisesse, né, ser um Messias rei, filho de Davi, descendente de Davi, como de fato ele é descendente de Davi. Ele aparece como descendente de José, casado com Maria, que concebeu do Espírito Santo, e José era da família de Davi, né? Antepassados bem longínquos, né? Então esse é o tema das leituras de hoje. Eu podia pegar a primeira leitura, mas eu vou deixá-la, vou pegar só a segunda leitura e o Evangelho para variar um pouco, também é importante isso, né? Então, para poder ler melhor, estamos aqui na carta de São Tiago Apóstolo, a segunda leitura. O tema em destaque dessa leitura é a fé que não se traduz em obras, por si só está morta. Então esse é o tema desta leitura, mas ele tem conselhos interessantes para o dia de hoje, para a nossa vida. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tenham o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe dissesse: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o Evangelho é de Marcos. O tema é o Messias, o Filho do Homem que deve sofrer muito. Tema mais ligado com a primeira leitura que hoje eu deixei de lado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar
a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse tema do Evangelho está ligado à primeira leitura, que é de um profeta, e ele mostra já uma espécie de prelúdio, aponta para a realização daquilo que esse profeta diz no Antigo Testamento, uns 500, 600 anos antes, né? E aponta para o que aconteceu na vida de Jesus. Mas comecemos com o Evangelho, então. Então veja, esse Evangelho de Marcos, né, ele tem só 16 capítulos, e a leitura de hoje é do capítulo 8º. Então, da metade, já começando a segunda metade. De fato, essa aqui, a segunda metade, mostra Jesus que já tinha ensinado muito aos seus discípulos, preocupado com o que ele às vezes escutava eles dizendo, o mesmo povo, que eles queriam fazer de Jesus Messias. Nós vimos também, pela multiplicação dos pães, que Jesus teve que se esconder, porque eles queriam fazê-lo rei. Imagina um governante que resolve o problema básico da vida, alimentação. Mas Jesus não veio para isso. Para isso, os homens, isso é que os homens têm que cuidar. Se forem guiados pela inteligência que Deus lhes deu e também pela mensagem de Jesus. Então vamos a esta mensagem. Jesus mostra-se preocupado, então, com os discípulos que não entendiam o que ele ensinava. Até se vocês pegarem o capítulo 7 e início do capítulo 8, na Bíblia de vocês, vocês vão perceber que Jesus fica impaciente com os discípulos. Ele deve perguntar, acho que se não me engano, 7 vezes, num trechinho pequeno. Vocês não entendem? Vocês não viram a multiplicação dos pães? Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? E por isso que ele então toma os discípulos e se retira com eles para as regiões dos povoados de Cesareia de Filipe. Então a parte mais ao norte, ele estaria assim, no atual, olhando o mapa de Israel atual, está entre o Líbano, à esquerda, olhando assim de frente, e para cima e para o lado direito estaria a Síria de hoje também, né? E lá era uma pequena protetorado, diríamos, né? Tetrarquia de Herodes Filipe. Esse Herodes Filipe é aquele que, quer dizer, o Herodes Antipas pegou a mulher dele.
Quer dizer, e ele foi denunciado por João Batista. Por isso que o João Batista foi condenado à morte, decapitado. Bem, então em Cesareia de Filipe, chegando lá, ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Homens e mulheres, o povo. Quem diz o povo, o agente por aí, não é? Sobre mim. Eles responderam: escutam, né? O povo dizendo. Alguns dizem que tu és João Batista. Porque João Batista ele estava morto, foi decapitado. É que tem a crença que antes do Messias viria o precursor. E ele, então, tinha que aparecer. Que Jesus não era o Messias, mas era aquele que preparava. De fato, nos evangelhos está dito que o João Batista preparou a vinda de Jesus. E outros dizem que és Elias. Elias já é outro caso, é um profeta, né? É um profeta, defensor da fé autêntica no Senhor, né? Deus de Israel, e que também foi perseguido, né? E jurado de morte por uma rainha pagã, e ele então recebe a missão de continuar a sua luta em defesa da integridade da fé. E se diz que Elias, isso está na Bíblia também, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, que ele não morreu. Ele estava caminhando com seu discípulo Eliseu e de repente passa um carro que vem lá do céu, uma espécie de nave espacial, né? E arrebata ele. E ele deixou cair o manto, e era um manto milagroso. Com ele, o discípulo Eliseu continuou a missão dele em defesa da fé verdadeira. E outros ainda dizem que é um dos profetas. Quer dizer, o profeta sempre é aquele que fala de Deus. E Jesus falava tanto de Deus. Deus como Pai, falava do Espírito Santo, né? Então, aí Jesus não estava contente. Os discípulos estavam tanto tempo com ele. E vocês o que dizem de mim? Provavelmente, os apóstolos, né, os discípulos apóstolos, olharam para Pedro assim. Porque Pedro era sempre mais corajoso e ele provocava também essas conversas sobre quem é esse Jesus. E aí Pedro responde: tu és o Messias. Esse evangelho de Marcos diz apenas tu és o Messias. A mesma palavra Messias aponta para o hebraico, o aramaico. E a palavra Cristo é para a língua grega, significa o ungido. No evangelho de Lucas é o Messias, o Cristo de Deus, o ungido que vem de Deus. E no evangelho de Mateus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, 3 modos de interpretar isto, né? Mas Marcos é muito simples. E Jesus proibiu severamente de falar disso. Uma coisa notável nesse evangelho é sempre o tal segredo messiânico. Se Jesus quisesse aplausos, promoção, por tudo aquilo que ele dizia e sobretudo fazia, os milagres, sinais, né? Ele teria garantido uma promoção política, né? Mas Jesus não veio para isso, né? E em seguida, então, começou a ensiná-los. Quer dizer, Pedro confessou em nome de todos: tu és o Cristo, tu és o Messias. O que estava na cabeça de Pedro e dos discípulos? Vamos ver logo nesse evangelho também, né? Porque se podia pensar em vários tipos de Messias. Messias tipo sacerdote, né?
no tempo de Jesus. Messias, filho, descendente de Davi, mas como rei neste mundo. E Messias, profeta também, não é? Então essas tendências existiam, né? E Jesus então tem que ensinar em que sentido ele é o Cristo. Para que Deus o mandou a este mundo, né? Então ele começa a ensinar. E a primeira coisa que ensina é contra aquilo que os discípulos têm na cabeça. Nós estamos acompanhando esse líder nosso, tão famoso, tão brilhante. Não é por pouco que nós deixamos as nossas famílias, porque ele vai ser promovido a rei em Jerusalém. E Jesus diz, não, o Filho do Homem, ele não se chamava Messias. Jesus nunca se chamou Cristo ou Messias. Ele sempre Filho do Homem. Filho de pessoa humana. Filho de gente. Eu sou gente como vocês. É o Filho de Deus encarnado. Mas se ele é homem, ele é passível. Ele pode sofrer. Então ele diz assim, que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos chefes religiosos, pelos anciãos e sumos sacerdotes e os doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Aquilo caiu como um raio no meio deles, né? Eles estavam acompanhando uma pessoa que dizia que vai ser morta em Jerusalém? Não podia. E Jesus dizia abertamente, quer dizer, agora ele está querendo ensinar. É isso que meu Pai, o Pai do céu, o nosso Pai, quer de mim. E para isso que eu vim a este mundo. E Pedro, assim, chamou Jesus, retirou um pouco dos outros apóstolos, assim, olha, você não pode fazer isso, vejam só. Ele tomou a Jesus e começou a repreendê-lo, mas nunca. Nós estamos te acompanhando e deixando nossas famílias, às vezes, semanas e tudo, e agora vais nos desiludir? E Jesus também repreendeu, mas foi duro com ele. Então ele diz assim, vai para longe de mim. Para longe de mim? Jesus estava soltando, mandando Pedro embora, despedindo ele para voltar para casa? Não. A interpretação desse longe de mim é a mesma coisa como coloca até atrás de mim. Quem vai ensinar como Deus quer, sou eu, você vai me seguir. Esta é a... Então ele não é um diabo, não é um demônio, não é um Satanás. Satanás aqui é o tentador. Era uma das tentações de Jesus. Desde o começo dos evangelhos, quando falam das tentações, né? Tentação de desvios da vontade de Deus para cumprir uma vontade humana, como os discípulos se propunham. E aqui, vejam só, então Jesus, primeiro quando ele dá essa repreensão, ele olha para os discípulos. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, aí vem o ensinamento para cada um de nós. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem quer perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Parece uma contradição. Jesus encaminha-se depois dessa cena, vai começar a sua viagem para ir até a festa da Páscoa em Jerusalém. E ao longo do caminho, ele vai repetir mais 2 vezes que ele vai para Jerusalém, será preso, será morto,
mas ao terceiro dia iria ressuscitar. E os apóstolos aqui, não é? Devem ter ficando pensando muito, né? Quer dizer, quando estava no Monte Tabor, então Jesus, isso é a cena que vem depois, né? Acho que é próximo domingo, né? Então, quando Jesus desce da montanha, depois da transfiguração, e ele diz assim, não contem nada para ninguém, né? Sobre isso, até que o Filho do Homem ressuscite. Então, para nós é muito difícil entender, quer dizer, você se realizar como uma pessoa humana, morrendo, dando a vida, é isso mesmo. Nós estamos acostumados a ver, né? Pais e mães que se sacrificam inteiramente pela sua família, com muito esforço e sempre com aquela firmeza de fé. Eu estou fazendo isso, estou como que me doando a minha vida, pelos meus filhos, pela minha família e outras pessoas nas profissões. Nós vimos os médicos, enfermeiros, enfermeiras, gente que foi vítima da pandemia porque estavam trabalhando pelos outros. Esse é o caminho. Não precisa ser mártir, não precisa ser crucificado, mas doar a sua vida. E quando a gente foi batizado, né, então os padrinhos, depois do batismo, acendiam aquela vela mais fina, na vela grossa, não é? E recebiam isto, a luz de Cristo. E a vela do batismo significa eu sou batizado, eu sou de Cristo, e a minha vida vai se consumir como uma vela a serviço de Cristo, a serviço das pessoas que eu amo, a serviço de minha família, ou a serviço da sociedade, em tantas funções, até de políticos. Então vamos rezar por todas as pessoas que, como nós, procuram seguir a Jesus nesse caminho que é da cruz, mas não é uma derrota, é um caminho para a vida. Que assim seja.